Olá, voltei. Então, continuando com a leitura do livro Princípios de Economia, quinta edição, dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Magami. Lembrando que eu estou lendo o capítulo 1, Noções Gerais de Economia. Número 7, alguns conceitos básicos. Dentro do número 7, tem vários tópicos. Então, hoje eu vou ler o tópico. Hoje eu vou começar a ler o tópico 7.3.3, tá? E com o subtítulo Remuneração dos proprietários dos recursos produtivos. Remuneração dos proprietários dos recursos produtivos. Esse tópico, 7.3.3, eu numerei 15 parágrafos, tá? Então, eu vou ler os parágrafos. Eu vou ler a metade só. Eu vou ler do parágrafo 1 até o parágrafo número 7. Tá? E amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu termino lendo do 8 ao 15. Então, hoje eu começo a ler. Tópico 7.3.3. Remuneração dos proprietários dos recursos produtivos. Tá? Aqui está do número 1 até o número 6. E aqui finaliza essa última frase aqui do início, é o 7, tá? Então, eu vou ler do número 1 até o número 7. Então, começando a leitura, tá? E amanhã, se Deus quiser, eu termino esse tópico, tá bom? Indo com calma, tá, meu povo? Então, vamos lá. 7.3.3. Remuneração dos proprietários dos recursos produtivos. Qualquer que seja a firma agrícola, industrial ou de serviços, ela necessita, para operar, do concurso de recursos produtivos. Necessita, por exemplo, de um pedaço de terra, necessita também de bens de capital, que são bens utilizados para produzir outros bens. Além disso, muitas vezes o empresário pode ter necessidade de dinheiro de terceiros para a compra de máquinas, matérias-primas e etc. Necessita, finalmente, de mão de obra ou força de trabalho para operar os bens de capital de modo a transformar os bens intermediários em novos produtos. Tá? Vocês lembram lá? O setor primário, secundário e terciário? O que é primário? Matéria-prima, né? Aí o secundário e o terciário, né? É o início, meio e fim, né? Uma vez eu dei o exemplo, né, do setor primário, secundário e terciário do livro do Celso Furtado, né, que eu usei agricultura. Que o primário, vamos supor que na agricultura o primário seja o trigo, e o secundário é a farinha, e o final, né, e o terciário é o pão, né. Então lá, o primário é o fazendeiro que planta o trigo, é a semente de trigo, né, que cresce o trigo. O secundário as pessoas que compram para produzir a farinha de trigo, né, a empresa que vai produzir a farinha de trigo. E o terciário é o padeiro, é a pessoa que vai comprar essa farinha e vai fazer o produto final com essa farinha. Por exemplo, o pão, tá? É o produto final. Foi o exemplo que eu usei na época para explicar o setor primário, secundário e terciário. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Tá? Temos assim, onde é que eu li aqui?
Aqui o finalzinho, a última frase, ó. Vou pegar aqui, tá? A última frase é um pouco grande, tá? Então, assim, o empresário, a pessoa, né, para poder produzir algo, fazer algo, ela vai precisar, né, a empresa, a firma vai precisar de um pedaço de terra, de bens de capital, né, bens utilizados para produzir outros bens, né? Muitas vezes o empresário pode ter a necessidade de dinheiro de terceiros para a compra de máquinas, matérias-primas, etc. Necessita finalmente de mão de obra, né, ou força de trabalho, para operar os bens de capital, de modo a transformar os bens intermediários, que é o setor secundário, os bens intermediários em novos produtos, que é o setor terciário, primário, secundário, terciário. O secundário é os bens intermediários. Tá? Continuando a leitura. O preço pago pela utilização dos serviços dos fatores de produção vai se constituir na renda dos proprietários desses fatores. Segundo a definição de renda geralmente aceita, a renda ganha em um ano é o pagamento pelos serviços de fatores de produção durante o ano. Isso merece uma explicação. Com relação ao fator trabalho, podemos dizer que o trabalhador, com relação ao fator trabalho, podemos dizer que o trabalhador, o assalariado, trabalhador, é o proprietário desse recurso. Tá? A empresa compra a mão de obra das famílias e as famílias produzem os produtos que a empresa pede, né, para as famílias fazerem, ou o serviço, e elas recebem uma remuneração por aquele serviço. Tá? Então, ó, em relação ao fator trabalho, podemos dizer que o trabalhador é o proprietário desse recurso. As famílias são proprietárias do recurso fator trabalho. É a mão de obra disponível para trabalhar. Tá? Então, com relação ao fator trabalho, podemos dizer que o trabalhador é o proprietário desse recurso e que a remuneração que ele recebe das firmas pela utilização que estas fazem desse recurso denomina-se salário, genericamente. Na verdade, a firma remunera o trabalhador pelo uso do seu tempo, e essa remuneração salário pode ser mensal, semanal e etc. Tá? A renda do trabalhador, portanto, consiste no salário que ele recebe. Então, a remuneração do fator trabalho é salário, genericamente. Tá? Deu para entender, né? Tá, vamos lá. Continuando. Com relação ao fator de produção terra, ele pode ser negociado de duas maneiras. Letra A. O proprietário pode vender o direito de uso durante um mês, um ano ou qualquer outro período que se estabeleça. Nesse caso, o preço pago pelo uso temporário da terra é chamado aluguel. Tá? Letra A, de novo. O proprietário pode vender, aí eu sou dono de um imóvel. Eu posso vender o direito do uso daquele imóvel que é meu por um mês, um ano ou qualquer outro período que se estabeleça. O proprietário pode vender o direito de uso durante um mês, um ano ou qualquer outro período que se estabeleça. Nesse caso, o preço pago pelo uso temporário da terra é chamado aluguel. Tá? Eu vou vender por um tempo X para uma outra pessoa. E essa pessoa vai me remunerar mensalmente ou anualmente como aluguel. Tá? E letra B.
Isso em relação ao fator de produção terra. Letra B. O proprietário pode vender a terra de uma vez, o que dá ao seu novo dono o direito de usá-la. Eu tenho terreno e vendo o meu terreno à vista para outra pessoa. Então, letra B. O proprietário pode vender a terra de uma vez, o que dá ao seu novo dono o direito de usá-la. Tá? Nós saímos do fator trabalho e acabamos de ver o fator terra. Tá? Fator de produção terra. Parágrafo número 7. Do exposto até o momento, percebe-se que, se vender o uso temporário da terra, a renda do proprietário é o aluguel da terra. Tá? Do exposto até o momento, percebe-se que, se vender o uso temporário da terra, a renda do proprietário é o aluguel da terra. Então, assim, a remuneração dos proprietários de recursos, né? A remuneração dos fatores de produção. Então, a remuneração do fator de produção terra, que a gente acabou de ver, normalmente é usado como aluguel. Tá? É o basicão, tá? Então, a remuneração do fator terra é aluguel. Tá? A remuneração do fator trabalho é salário. A remuneração do fator trabalho é salário. Por que ele botou genericamente? Porque o empresário, né, ele realmente ele recebe também por seu trabalho, mas ele não recebe salário, ele recebe pro labore, que é o salário do empresário, tem outro nome, mas é a remuneração dele, tá? Então, são coisas. Então, o basicão é isso aqui. Remuneração, fator de produção, terra. Aluguel. Remuneração do fator de produção, trabalho. É salário. Tá? Então, a gente viu hoje o fator de produção, terra, e o fator de produção, trabalho. Trabalho e terra. Tá? E a remuneração do trabalho é salário, e a remuneração do fator terra é aluguel. Tá? Então, amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu finalizo esse tópico lendo os parágrafos número 8 até o número 15, tá? Deu para entender bem o trabalho e a terra, né? Tá? Então, amanhã vai ficar pendente os fatores de produção capital e capacidade empresarial, tá? Mas isso é só o basicão, tá, meu povo? Sabendo o basicão, show de bola, tá? Então é isso aí. Se não houver nenhum imprevisto, eu volto amanhã, finalizando a leitura do tópico 7.3.3, remuneração dos proprietários dos recursos produtivos, tá? Proprietários dos recursos produtivos ou fatores de produção, tá? Então, é isso aí e sozinho.